quero saudar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia dele, para que possamos cada dia mais estar na sua presença, sendo cada dia mais promissor na sua obra. E desta feita, o Senhor tem nos concedido, tanto a mim como a você que está vendo esse vídeo agora, a estar adentrando ao terceiro trimestre das lições bíblicas CPAD, que é adotada pelas Assembleias de Deus no Brasil e outras denominações. Então, é com muita satisfação, é com muita alegria. Eu acredito que você que passou todo o segundo trimestre estudando as lições, deve agora renovar as suas forças para que a gente possa junto ganhar, mais um impulso para vencermos, com a ajuda de Deus, obviamente, esse terceiro trimestre que está muito rico. Terceiro trimestre, irmãos, fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nada melhor do que começar com a infidelidade de Salomão, né? Nada melhor, porque vamos estudar aqui a respeito dessa lição, onde este homem de Deus, ele acaba seguindo uma linha que não é a mais indicada. Na verdade, irmãos, a Bíblia, eu acho, a Bíblia extraordinária, porque ela não esconde defeito de A nem de B nem de C. Então ela não esconde o pecado de Sansão, ela não esconde a desobediência de Adão, ela não esconde o pecado de Davi, ela não esconde, ela revela tudo. É por isso que é importante. Muita gente não consegue entender o porquê Deus muitas vezes abençoa tanto uma pessoa que vive em pleno estado de rebeldia. Mas nós vamos agora tratar da primeira lição, que fala sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. A ascensão quer dizer a subida, assim falando mais didaticamente, a subida de Salomão ao templo. Como é que Salomão chegou ao templo? Aliás, ao rei, ao reinado, a ocupar o trono de Israel. Como é que ele chegou lá? Então é necessário que a gente entenda bem essas questões aqui. Então, a nossa lição, ou o tema da nossa lição, está baseado no livro de 1 Reis, capítulo 4. E aqui eu quero enfatizar, o porquê primeiro, porque tem muita gente que diz 1 Reis. O primeiro é porque se trata de um livro. Então a gente estudou na escola teológica que isso é sempre bom fazer essa distinção. Então não é 1 Reis, é primeiro porque se trata de um livro. As cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, aí sim pode falar a primeira carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo, por exemplo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo tal, versículo tal, entendeu? Então, é mais ou menos coisas básicas, que faz toda a diferença para nós, tá bom, irmãos? Então, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 29, 30 e 31. Aliás, 1 Reis 4, 29 a 34, e depois o capítulo 6, 11 a 14. Então, são esses dois textos que nós, que faz, a leitura base para essa temática. Então aqui eu não vou ler, para a gente ganhar tempo, mas o textual da nossa lição fala de um momento importante da inauguração do templo. 1 Reis 8:11, que diz assim, o texto áureo, E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a Shekinah do Senhor enchera a casa do Senhor.
A verdade prática diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para todos os seus filhos. A leitura diária são textos indicados de muita relevância, que Deus, Tiago 1,5 fala que Deus concede sabedoria àqueles que pedem. Provérbio 2,6, a sabedoria provém do Senhor, o próprio Salomão dizendo. Salmo 37,30, o homem justo profere palavras sábias. Na quinta-feira, Colossenses 4, 5, 6, falar com sabedoria produz melhores relacionamentos. E sexta-feira, Tiago 4 e 6, Deus não compactua com os orgulhosos. E sábado, a Provérbio 29, 23, que diz que a pessoa que se afasta do orgulho será honrada. Mas quem foi Salomão? Se vamos estudar, quem foi Salomão? Salomão, seu nome já em si, ele já fala muita coisa. Shilemon, que significa, é uma variação do nome Shalom, que significa paz. Então, o Shilemon, que é Salomão, transliterado para a nossa língua, Shilemon quer dizer pacífico, uma pessoa de paz. E nós vemos que Salomão, ele era filho de Davi, com Batseba, aquela que foi mulher de Urias, né? O Eteu, que Davi traçou um plano aí maquiavélico para ficar com a mulher dele, né? E de Batseba nasceu o primeiro filho, que morreu, e o segundo, que no caso foi Salomão. Então, Salomão, ele herda o trono de Israel pela escolha de Deus, diga-se de passagem, né? Não foi uma coisa de arrumadinho, foi pela escolha de Deus. Você lê 1 Crônica, capítulo 28, versículo 5, você vai ver que Salomão foi escolhido por Deus. E ele foi, na realidade, o terceiro rei de Israel e reinou 40 anos sobre Israel. Não foi um dia, nem dois. A teologia chama esses 40 anos de Reino Unido. Por que Reino Unido? Porque foi por 3 reis que governaram sobre as 12 tribos de Israel. Então, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele reinou 40 anos. Davi também reinou 40 anos sobre as 12 tribos. E Salomão também reinou 40 anos. Por isso que é chamado de Reino Unido, porque cada um desses foram 40 anos. E o primeiro objetivo da lição é evidenciar as virtudes de Salomão. A gente vê que Salomão já era uma pessoa sábia, porque quando Deus se aproxima de Salomão e pergunta para ele o que ele quer, o que é que ele diz? Ele diz que queria sabedoria para saber entrar e saber sair, para governar o grande povo do Senhor, porque ele ainda era criança, ele não sabia, assim, entrar e saber sair. Então, se ele não fosse uma pessoa sábia, como o texto demonstra que Deus disse, olha, como não pedisse a maldade para os teus inimigos, né? Que riqueza, nem fama, eu vou te dar tudo isso também. Mas pelo fato dele ter sabiamente feito um pedido. É por isso que não é sábio ninguém pedir a morte dos seus inimigos, porque afinal de contas somos cristãos e, em segundo lugar, a Bíblia diz que aquele que abre uma cova nela mesmo cai, né? Mas Salomão, ele foi o homem mais sábio de toda a Bíblia. Obviamente tirando Jesus. Jesus, ele foi o homem mais sábio. Mas nunca houve antes nem depois um homem tão sábio quanto Salomão. Alguns amigos chegam a dizer que se Salomão tivesse vivendo hoje, ele teria uma espécie de canal de televisão
ou de programa somente para aconselhar as pessoas, seria um programa de autoajuda, né? Se Salomão vivesse hoje, ele era aquela pessoa que as empresas o cobiçaria e pagaria muito bem para que ele desse palestra motivacional e sem sombra de dúvida é uma verdade, né? Então, assim, Salomão, se evidenciar as virtudes de Salomão, Salomão era uma pessoa muito sábia. Também ele tornou-se conhecido, né, por questão do templo. Ele construiu um mega templo em uma época bem atrasada, vamos dizer assim, mas aonde os arquitetos, sabe, ele fez tudo de acordo ali, e de tal forma que o Templo de Salomão é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo construído de Salomão. É uma coisa fenomenal. Tem até um vídeo aí mostrando como era o templo de Salomão. Nós temos aqui o templo de Macedo, né? Que trouxe até pedras e essas coisas de lá da Palestina, tal, daquele. Mas a verdade é que até madeira foi levada daqui do Brasil para a Palestina, né? Um dos nossos historiadores, um historiador e pastor, João Barbosa, ele que é da Assembleia de Deus Abreu e Lima, né? Com sede em Abreu e Lima. Nós temos, inclusive, guardado em um documentário, ele explicando passo a passo, que não vai dar para explicar aqui, tá? Mas em breve eu acredito que eu vou estar com mais tempo para a gente fazer uma live maior, né, de 40, de 50 minutos. Mas no momento eu estou, irmãos, praticamente impossibilitado. Eu estou só gravando esta aula, nessa pequeno comentário da revista, para não deixar os irmãos na mão. Mas a verdade é que eu já pensei várias vezes em parar, por causa do tempo que eu não estou tendo, e eu não gosto de fazer uma coisa básica, eu gosto de fazer uma coisa bem aprofundada, tá? Bem aprofundada, mas um pouquinho ali, um pouquinho aqui, os irmãos vão se aprofundando, os irmãos não vão ficar somente nesse vídeo, né? Então ele construiu aquele mega templo lá no Monte Moriá, e a glória de Deus, como o textuário fala, veio ali de forma estrondosa. Mas evidenciando ainda a virtude de Salomão, ele também resolveu ali o caso das duas mulheres, que uma dizia que era mãe, a outra dizia que era mãe, e enquanto uma não era mãe, mas o seu filho tinha morrido e ela queria ficar com o filho da outra. E foi ali que Salomão, ele resolve, disse, corta ao meio e dá uma banda para cada um. E a verdadeira mãe apareceu dizendo, não, dê tudo para ela. E aí que esse feito, né, se torna ainda mais um marco na vida de Salomão, e a fama dele corre por todo mundo, de tal forma que a rainha de Sabá, né, ela veio para ver se era verdade. Inclusive aqui, ó, na leitura bíblica em classe, o versículo 31 a 34 diz assim: e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 13.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então veja que as pessoas vinham, como aconteceu com a rainha de Sabá, né? Então ele resolve, nesse caso das duas mães, na época de Salomão, a economia ela prosperou. 1 Reis capítulo 10 fala sobre isso. Você pode ler aí o contexto todinho. Ele também escreveu 3 livros, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, né? E nos primeiros anos da sua vida, ele trilhou no caminho do Senhor.
Ele andou nos caminhos do Senhor. Ele, como o texto fala, ele falou dos mais variados temas, como o que nós já acabamos de ler aqui na leitura bíblica em casa, versículo 32 e 33. Então, meus irmãos, Salomão, essa parte aqui rapidamente assim, para evidenciar a subida de Salomão, nós percebemos que ele foi realmente uma pessoa extraordinária. Irmãos, eu estava querendo fazer tudo no vídeo parte 1, no vídeo único, mas eu não vou poder. Eu vou gravar outro vídeo parte 2, tá bom? Para a gente começar mais um pouquinho.